Mais uma vez, a Black Friday movimentou o mercado brasileiro. Mas quais foram os resultados? Quais foram as lições aprendidas e os desafios? A gente vai falar um pouquinho disso no Clearcast hoje e aproveitar também para conversar sobre as expectativas para o próximo evento que está chegando, o Natal. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que há de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando Clearcast, o podcast da ClearSale. Eu sou a Carol Nacli, da ClearSale, e eu estou aqui com a Patrícia Cotti, da Quality, e o Léo Bicalho, da Neotrust, para conversar com a gente sobre a Black Friday e o Natal. Sejam muito bem-vindos, Léo, Patrícia. Obrigado. Vamos começar aqui a conversar um pouquinho. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre os números, né, da Black Friday, sobre as lições aprendidas, sobre como que a gente pode usar os aprendizados da Black para nos planejar para o Natal, né? O varejo não pode baixar a guarda, né? Estamos aí com mais um evento super importante. E para começar a falar sobre esses resultados da Black, Léo, você pode dar um pouquinho de um panorama do que vocês lá na Neotrust enxergaram de resultados dessa Black? Conta um pouquinho pra gente o que se destacou, o que mudou da Black passada. Troca uma ideia aqui com a gente, por favor. Claro. Para quem não sabe, né, a gente, a Conf Neotrust é uma solução de inteligência de mercado, né? Nós somos uma agregadora de informações e trabalhamos então com monitoramento, né, do que mais vendeu, categorias, marcas. E durante a Black Friday, para nós também é um momento muito especial. Para o e-commerce é sempre, né, varejo digital é o nosso foco. E para o e-commerce é a data mais importante, né? Então a gente monitora já desde o início de novembro, diariamente, as vendas. E durante os dias de Black, de quinta a domingo, de hora em hora. Né? Tudo isso numa plataforma, enfim, até tô de garoto propaganda. Tá uniformizado. Aqui. A gente já tá no final aqui, né? Então já tô bem batido aqui essa roupa, mas é muito bom que a gente teve um alcance bem legal esse ano, muitas empresas acompanhando. E aí o que a gente observou, né? O mês como um todo foi muito forte. A gente teve o mês mais forte histórico que a gente monitora desde 2021. Foi o mês de novembro com mais vendas, 36 bilhões de faturamento, com um crescimento também nos pedidos, até numa taxa um pouco maior. Esse crescimento no mês representou cerca de 8%. 8 ou 9%. Novembro contra novembro de 23. E aí quando recorta os 4 dias de Black, o crescimento foi de 10,7%. Então, os 4 dias foram mais fortes do que no ano passado. E chegando aí a 9,3 bilhões de faturamento. Também com esse comportamento de pedidos crescendo um pouco mais, o que trouxe um ticket médio um pouco mais baixo, muito em função pela cesta de produtos que foi consumida. A gente percebeu categorias de eletrodomésticos, eletrônicos, com um crescimento um pouco menor, embora no mês cresceram bastante. E nesses 4 dias, beleza e perfumaria cresceu muito, saúde cresceu. Então a gente percebe uma Black que cada segmento tem se aproveitado dela. E o consumidor também, né? Esse movimento do mês de novembro, as 2 primeiras semanas foram mais fortes de crescimento do que os dias de Black. Então mostra também um movimento do varejo aproveitando para o mês inteiro essa propaganda, né? Esse período. Até porque esse ano foi muito no final do mês, né? Foi dia 29 só. Ano passado tinha sido no dia 24. Então o varejo também não vou esperar até o final, né? Muitos até nos relataram que chegaram na semana da Black com o resultado já garantido do mês, podendo surfar a onda mais tranquila ali dos dias de Black. De Black Friday, né? De buscar o resultado. E é interessante, você falou das categorias tipo saúde, né? Essas categorias novas, entre aspas, né? Que a gente fala do mundo do e-commerce. Eu acho que uma coisa que você falou que eu acho bem bacana, que é esse novembro, né? Eu acredito que seja isso, mas depois eu vou puxar aqui a conversa com a Paty.
as empresas começam a fomentar as promoções, né, nesse período, e aquela pessoa que está começando a fazer suas buscas, né, ela vai começar ali, deixa eu ver me preparar para Black, deixa eu ver o que está em promoção, e ali, se tem uma oferta muito legal, ela aproveita e já compra e antecipa essa compra, né, já se garante. Exato. Não fica aquela coisa, acho que na Black Friday vai mudar, então fica o Black November, acaba sendo bastante importante, né? Exato. Não, e a gente já não sabe se vai virar para outubro também. Daqui a pouco, igual o Natal, o Panetone vai começar a vender em maio, Exato. a Black Friday, as promoções vão começar nas férias de julho, né? Isso gera, para o consumidor, gera um pouco de confusão, né? Às vezes o consumidor reclama, não tá boa a Black Friday, não tá com promocionamento, mas porque não tá com esse pico. Realmente, e para o varejo é bom, né, essa estratégia, de dissolver até para não ser aquele caos logístico. Exato. E esse ano casa com a questão do Natal. Então, 29 de novembro tá muito perto já do Natal. O Natal tá aí. Então, quanto antes eles conseguissem antecipar, melhor. E a gente percebeu esse movimento. Teve mesmo essa antecipação. E, Paty, então eu falei um pouquinho dessa hipótese aqui de comportamento, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente o que vocês observaram lá na Quality relacionado a esse comportamento do consumidor. Mudou alguma coisa da Black passada para essa Black? Ou vem mudando ao longo do tempo, né? Pensando nesse comportamento, nesse possível planejamento, os timings, o tipo de busca que se faz. Conta um pouquinho pra gente, por favor, Paty. Vem mudando, eu acho, há algum tempo. Acho que pegando muito até isso que o Léo falou, a Black Friday no Brasil, ela vem maturando. Se a gente parar para pensar, tem muitos anos já de Black Friday, mais de 14 anos de Black Friday, mas ela vem maturando quando a gente para pensar. Antes, a gente tinha entrado muito com esses produtos de alto valor, de eletro, e na cabeça do consumidor era isso que ele ia procurar. A gente ainda tem uma grande procura por isso ainda movimenta bastante, mas a gente percebe que, como o próprio e-commerce também tem movimentado as categorias de maior giro, a Black Friday começa também a pegar essas outras categorias de maior giro dentro desse cenário. Isso que o Léo falou da antecipação, a gente também sentiu na prática. Então, Tramontina e outros clientes nossos tiveram a primeira e a segunda semana muito mais fortes do que a própria semana da Black Friday. Isso sempre foi um desafio, porque o consumidor ficava naquilo, não, eles estão fazendo, mas na Black Friday vai ter um valor diferente. A gente pensava nisso como consumidor, mas acho que com o passar dos anos e a gente vendo que não necessariamente isso acontece, pouco a pouco a gente vai aprendendo com isso e vai também fazendo essas antecipações. Então, a gente teve um mês de novembro que começou muito forte e tinha varejista até falando que, nossa, então no dia vai estourar. E não foi o que aconteceu, pelo menos nos nossos casos, mas em compensação o mês inteiro foi bom e bateu suas metas, enfim, teve um crescimento bem grande. Acho que outro ponto que é importante dessas diferenças é essa questão do aumento de pedidos e ticket. Justamente por essa alteração de categoria, como o Léo falou, a gente percebeu que a gente teve uma queda no ticket, mas a gente teve um aumento forte no volume de pedidos. Né? Os nossos clientes muito de moda, de beleza, foram realmente aqueles que mais tiveram resultado. E quanto a essa questão que vocês estavam conversando da antecipação, a antecipação é regra do negócio de business, não tem muito jeito, né? Se a gente pega o que acontece no mercado americano, ano passado eles anteciparam 2 semanas do Natal, o Natal deles também começou antes. Então, não é só a Black Friday, não é só o Brasil, que Black já virou sinônimo de promoção, a gente usa Black em qualquer momento do ano. Mas é porque a gente tem essa necessidade de fazer a atração do consumidor, né? Você falou da Tramontina, na hora que você começou a falar das categorias e eu fiquei lembrando daquela época que a Black Friday era presencial. O e-commerce ainda não tinha a força que tem hoje, né? Antes da pandemia, que o pessoal ia nos varejistas aproveitar a Black Friday e levar panela. Eu lembro da cena das pessoas levando panela a R$10, sabe? Uma panela de pressão a R$10. Tirando cotovelada. No físico, supermercado é uma coisa absurda, assim. A gente tem que refazer todos os fluxos de loja, contratar todos os temporários, porque é quase um Natal. Por categorias de extremo giro, mas que o pessoal acaba para fazer as promoções. Da porta abrir e a galera entrar, né? Aquela clássico de promoção. E esse ano teve relatos positivos do físico também. A gente não chega a monitorar, mas os nossos clientes que trabalham com as duas modalidades falaram que o físico também teve um movimento forte. Talvez até influenciando que a taxa do online poderia ter sido melhor de crescimento. Mas esse ano o físico associaram até o tempo bom, né? O dia estava bom, as pessoas não estava chovendo,
comparar, ano passado choveu, esse ano não, então o físico foi mais forte. É interessante. E Até hoje isso tem influencia. a omnicanalidade, né, que a gente fala, já falou muito sobre isso aqui também nos nossos Clearcasts, que uma coisa meio que já tá fluida, né, a compra pode acontecer em qualquer um dos locais, a pesquisa num, a compra no outro, ou compra no online e vai buscar na loja, né, então Exato. acho que a coisa ficou bem fluida. Bom, vamos falar um pouquinho do nosso quadrado aqui, né, de fraude. Nessa Black Friday, a gente monitorou, né, na ClearSale, nosso trabalho de prevenção à fraude. A gente observou que mais ou menos ali, aproximadamente, a gente não está com os números fechados ainda, mas a gente tem uma ideia de aproximadamente 50 milhões de reais em tentativas de fraude, tá? Aconteceram nessa Black Friday. E aí, falando um pouquinho, Paty, infelizmente a gente tem esse lado negativo, né, que aqui no Brasil principalmente é a fraude. Como é que são as estratégias de marketing, né, pensando no teu trabalho? Como são as estratégias de marketing e como se planejam para esse momento, para evitar que isso possa acontecer? A gente está aqui para ajudar, né? A ClearSale está aqui para ajudar, mas tem outras estratégias que podem acontecer antes de chegar às vias de fato, né? A uma tentativa de fraude. Como vocês enxergam essa questão na comunicação, no marketing, no planejamento? Acho que o primeiro ponto de tudo isso é a questão do planejamento e da antecipação, por mais que seja um assunto. Então, o que a gente costuma fazer muito a gente usa os meses de outubro ou ali no finalzinho de setembro para fazer um teste de grande volume. Isso vai servir para fraude, mas vai servir para saber se o site aguenta também e outras coisas do tipo. Os testes de estresse. Os testes todos de estresse. Então, a gente precisa fazer e planejar isso em determinadas categorias específicas, né? Tá. A gente já começa a fazer isso com um planejamento anterior, com promoções bem agressivas para conseguir fazer esses testes e pilotar esses testes e depois conseguir rodar uma Black um pouco mais estruturada nesse sentido, mas sempre tem, né? Quando você tem um aumento muito grande de volume, você tem um aumento muito grande de volume em tudo. É o que a gente sempre fala, não tem muito como escapar. E aí a gente tem todas as regras bem estabelecidas e o que é mais importante é como que a gente trabalha essa comunicação com o consumidor. Como que a gente vai fazer para que esse consumidor ele não sinta essa experiência como uma experiência negativa. Como que a gente orienta ele com relação àquilo que é oficial e também não é oficial. A gente estava conversando um pouquinho também antes da questão do aumento que a gente tem dos sites e tudo mais que não são oficiais, né? Então, como que a gente trabalha essas comunicações todas? Como depois de tudo isso a gente entra com aquele que não era fraude, mas sempre tem o percentual que passa para fazer uma régua de recuperação. Sim. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com relação a isso. E o impacto da fraude, ele também é muito importante para o consumidor, porque ele vai atrelar na perda de confiança dele. Não só a perda de confiança com a marca, mas com o e-commerce em geral. E a gente sabe o quanto a gente depende dos dados para fazer tudo nessa vida, cada vez mais. Ele então, não quer colocar os dados. Ele não quer colocar os dados cada vez exato. mais. E isso pra gente tem um efeito cascata que é importante. Então é algo que a gente olha com bastante cuidado. Sim. Legal. E você falou dos testes, você falou, a gente faz uma promoção só para testar. O cliente topa fazer uma promoção ali só para testar? Fazer um desconto agressivo? Ele topa pelo desconto. Esse aqui é o ponto. Não é que ele topa para testar, né? Não, digo o teu cliente, o lojista, o cliente da agência. Ele topa. Ele topa. Na maioria das vezes ele topa porque ele sabe. E aí é a estratégia de qual categoria você vai fazer. Quase um gerenciamento legal. de categoria em cima da coisa. Então, a gente faz muito isso para bebida. Se vocês repararem, a maioria dos sites de bebida, não vou dar o nome de clientes aqui, mas eles soltam campanhas com antecedência. Né, os adegas todos da vida, enfim, são todas campanhas, na verdade, de teste. E que depois acabaram já até entrando em campanhas always on, que a gente fala, mas elas são campanhas de teste. Vamos ficar esperto agora. Quem quiser comprar bebida. Ô, Léo, no ponto de vista, ali pensando na Neotrust, né? Olhando dados, né? Falando especificamente dos dados. Vocês observam assim, esse movimento que eu falei da fraude. A venda e a fraude, elas estão ligadas de alguma forma, né? O aumento de vendas está ligado ao aumento de fraude? Sem dúvida. Acho que o momento de alto giro, né? O fraudador pode aproveitar para pegar, talvez, uma falha, né? O varejo desprevenido, né? Por isso também os testes super importantes que o varejo precisa fazer. Então, a gente, claro, vai estar associado também a essa cesta de produtos, né?
Quando a gente olha no bolo todo da cesta, se as categorias de eletro, né, com ticket mais alto, acabam sendo também mais visadas para o consumidor, de certa forma pode entrar ali no meio aquela pessoa mal intencionada, né? Tá. Eu acho que é interessante também pensar na maturidade do e-commerce como um todo no mercado brasileiro, né? Quando a gente olha esses grandes números, cada região vai ter uma realidade, né? Hoje, então, 57% mais ou menos do mercado está concentrado no Sudeste. É o mercado mais maduro. Sim. Outros 10 a 15% fica entre Rio Grande do Sul, região Sul e Nordeste. Ato falho do gaúcho. A região Sul e Nordeste. E o restante com Centro-Oeste e Norte. Então, consequentemente, regiões mais maduras, até o crescimento é um pouco menor. Então, nas vendas dessa Black Friday, a região Sudeste cresceu 6,6% de faturamento versus 23%. Lembrando que eu falei 10,7% o total mercado. Onde é que cresceu mais? Nordeste, 15% de crescimento. Nossa. Norte também, nessa casa de 15%. Cara, são bases menores comparativas, mas mostra que são mercados que são menos maduros, que começam a crescer e, de certa forma, pode desafiar o varejo nisso, né? Onde tem menos vendas, né, regiões que aumenta mais o volume lá, o varejo ainda conhece menos essa região, conhece menos as pessoas que estão lá. São mais compradores novos que surgem nessas regiões. Sim. E que o fraudador atento a isso pode se aproveitar, né? Faz todo sentido isso que você está falando, Léo, porque, segundo os dados nossos aqui na Clear, a região Nordeste, proporcionalmente, ela fica em segundo lugar em volume de tentativas de fraude. Né? Então tem tudo a ver com o que você está falando, são mercados que estão, entre aspas, novos nesse negócio do e-commerce, e os fraudadores podem se aproveitar desses novos cadastros, desses novos consumidores que ainda não tem aquela malícia, né? Não tem aquelas boas práticas para comprar online e acabam ficando mais vulneráveis. Bom, vamos falar agora do nosso segundo tema, que é o Natal, né? A Black Friday pode ser um esquenta para o Natal, né? A gente fala, essa palavra esquenta ficou interessante, tem sido bastante usada. Esquenta Black, mas a Black Friday nada mais é também do que um possível esquenta. E aí tem um dado super interessante, que tem uma categoria que foi estreante aqui no ranking de tentativas de fraude, que é instrumentos musicais. Né? Então a gente está olhando ali, tem algumas coisas diferentes acontecendo. E aí pensando nesse, como você falou, né, Léo, que tá muito próximo, né, uma data da outra, a Black do Natal. Pensando aqui no Natal, aí eu gostaria de ouvir a Paty, mas depois o Léo também. Quais são essas expectativas? Como vocês estão se preparando do ponto de vista aqui de dados e do ponto de vista de campanhas, de comunicação e toda a estrutura dos e-commerces? Como vocês estão se preparando para o Natal? Já tem algum fio da meada, alguma campanha que une uma coisa na outra? Ou meio que recomeça do zero? Como que vocês pensam as estratégias, Paty? A estratégia, ela tem que ser unida. Se Perfeito. todo mundo faz unido ou não, já é um outro ponto, mas ela tem que ser unida. O que é muito comum é que a gente trabalhe olhando todas as categorias da empresa e tentando focar na Black Friday aquelas categorias de maior compra por impulso. Existe sim uma antecipação com relação às compras de Natal. Legal. Mas nós, brasileiros, não somos tão antecipados assim. É o que a gente sempre fala, né? No dia 24, a gente vai estar no shopping comprando. Sim. É assim que funciona. Então, existe uma antecipação, mas a Black Friday tem muito uma característica de indulgência. A gente percebe que a maioria dos produtos que as pessoas compram, elas compram para si, para casa. Não necessariamente para essa questão de presente. É todo mundo? Não. Tem muita gente que antecipa e aproveita as ofertas. Perfeito. Mas na maioria das vezes você usa isso como desculpa para um produto que você estava querendo e namorando, né, durante o ano inteiro, e você fala, não, na Black eu vou comprar. Então, ele é um comportamento mais padrão. E aí, usando isso, a gente olha muito as categorias, e óbvio, com as categorias que também dão mais margem, enfim, para tentar fazer algumas diferenciações. Então, tem produtos que a gente só promociona depois, para o Natal. Tem produtos que a gente, a partir do momento que virou a Black, a gente vai formar kits Natal. Então, essa onda de kits Natal, ela é muito comum para tentar dar essa quebra daquilo que é presenteável, e aí a gente entra com os kits. Perfumaria, isso é muito comum. A gente entra com os kits pós
Black Friday. Por quê? Para dar essa cara de presenteável, e aqui a gente trabalha as promoções um pouco mais individualizadas dentro da Black. Então, cada cenário vai ter um pouco os seus kits, as suas categorias, enfim, a maneira como a gente trabalha. E falando do que a gente está esperando de Natal, eu acho que o Natal esse ano vai ser um pouco melhor do que o ano passado. Eu acho que não bate aquilo que a gente tinha pré-pandemia. Os natais pré-pandemias foram muito bons. Assim, 2019 foi recorde varejo geral, daí não só e-commerce. Mas a CNC, até a Confederação Nacional do Comércio, até soltou agora esses dias falando que também vai ser 2-3% superior, como um varejo deve bater os 73 bilhões. Então, a gente está otimista que deve ser um Natal bom, não tão forte quanto foram alguns outros anos, mas também positivo, assim como foi a Black Friday. Acho que a gente não deve ter tanta interferência assim. Assim, os dados da economia desse ano, pelo menos, estão mostrando um crescimento em todas as questões, né? Crescimento econômico, crescimento do consumo, diminuição do desemprego, isso tudo deve de alguma forma influenciar, não só na Black como no Natal, essas datas aí principais, né? O 13º chegando, o 13º chegando, exato. Isso. E aí, acho que vão ser também aquelas categorias muito padrões, né? A gente não tem, de novo, moda e beleza aparecem como grande destaque. Supermercado, a previsão é que represente 30% do que é o todo, porque alimento, bebida, enfim, gira. E acho que estão mais ou menos assim as expectativas, assim, mas tende a ser um Natal positivo, sim. Que bacana. E você, Léo? A gente, no ano inteiro, realmente, assim como a gente vê esse crescimento da Black, o ano inteiro está com esse crescimento comparado com 23, quando a gente olha para o e-commerce. E então a gente espera também pro Natal esse crescimento pro mês de dezembro, né? Inclusive até para aproveitar a oportunidade de falar sobre dezembro, né? Esse ano, essa plataforma de novembro que nós fizemos com acompanhamento diário, a gente faz em dezembro também. Já tá no ar essa plataforma, bem legal. Que bacana. Que vai poder, o varejo vai poder, ou a indústria, acompanhar dia a dia como o mercado está performando, para ver se a sua performance está semelhante, né? E aí, nessa expectativa, a gente avaliou os números também, a gente espera um crescimento na casa aí de 10% a 15%, que tem sido a média de cada mês do ano. E quando a gente fez alguns cálculos de categorias com mais crescimento versus períodos anteriores, né? E brinquedos é uma que cresce muito. Ela não é tão representativa, mas ela cresce assim num nível bem maior, porque, né, tá muito ligado às compras para a família, né? Enfim. Vale trazer um ponto também que desse do 13º, o dia 29, que foi o dia da Black, foi a última data legal, né, que as empresas tinham que pagar a primeira parcela. Né? Ou o completo, né? Sim. Era o último dia útil de novembro. Então, tem um pouco disso de casamento que trouxe para nós até um resultado melhor no sábado e no domingo. O sábado e o domingo de Black, o domingo já caiu em dezembro, né? Foram os dias maiores quando a gente compara desde 2021, nesse pós-sexta-feira de Black Friday. Então, pode ter tido alguma influência também já pro Natal, né? Já pensando para os próximos anos, acho que pode ser um negócio interessante, né? Esse casamento. Mas acho que tem muito a ver com o que a gente falou, né? Da diminuição do desemprego. Emprego significa carteira assinada, que significa 13º. Né? Então, é mais dinheiro injetado na economia nesse período. Né? E aí as pessoas podem aproveitar. E eu ia falar uma questão aqui da data emocional do Natal, né? O Natal é mais emocional, né? Que é muito que a Paty estava falando, né? Tem algum caso que você queria dividir? Você falou da perfumaria, dos kits, mas tem alguma coisa que você gostaria de dividir com a gente? De alguma estratégia que foi feita diferente Black e Natal? Pensando nessa questão mais emocional que você falou, né? Compra pra mim, compra pros outros. Essa questão. É muito da própria comunicação e a gente aborda muito essas questões emocionais mesmo, Legal. né? Então, pode verificar que quando a gente entra em campanha de Natal, as próprias propagandas, elas vão muito mais para essas propagandas de família, de lembrança, de infância. Então, a gente tenta atrelar isso a esse momento de união e de outras coisas, atrelando na construção dos kits esses produtos todos dessa forma. Legal. Então, as comunicações e a maneira de comunicação, para quem é do segmento, né? Se a gente fizer uma comparação até de peça promocional, você vai ver que uma peça promocional não é só o frete grátis, né? Ela é muito mais uma compra para você versus uma imagem de uma família, de uma compra. Então, a gente vai
trabalhando muito essas questões emocionais dentro disso, né? Tá. E aí os produtos que são os produtos lar, a gente também aborda muito produtos lar, de uma maneira geral, eu falei de Tramontina, enfim, no Natal, não tem como. É uma época, né, Tramontina, Electrolux, outras, é que a gente tem que trabalhar bastante isso, porque a gente vê também bastante resultado em tudo que aquilo lar funciona bastante nesse momento. É uma sazonalidade até para casa e construção, né? Que todo mundo quer a casa bonita, arrumada para receber a família. E então tá bem relacionado também, não só decoração, mas até às vezes pintura, enfim, reforma. O pessoal aproveita esse período aqui para... Legal. A gente já está caminhando aqui para o final e a gente falou lá no começo, né, que a gente ia comentar sobre isso, mas sobre lições aprendidas, né? Tem alguma lição aprendida na Black que vai poder ser aproveitada agora para o Natal, pensando nessas estratégias e para que a gente tenha um Natal em segurança, né? Teve alguma lição aprendida agora nessa Black que vai poder ser reaproveitada na época de Natal? Eu falaria sobre a questão da antecipação, desse planejamento, né? Foi unânime nos varejistas, que quem se planejou bem, se preparou bem para Black Friday, fez uma Black Friday boa. E o mesmo vale para o Natal. Óbvio que é desafiador por estar muito... o Natal vai ser a ressaca da Black Friday, né? Querendo ou não. Então é desafiador nesse sentido, mas provavelmente os varejistas já se prepararam assim como se prepararam bem para Black, já pensando, olha, vem o Natal na sequência. Então, quem se planejou, quem se preparou bem, sem dúvida, vai fazer um bom resultado, porque a gente vê esses sintomas de aquecimento da economia, do consumo, então só tende a aproveitar mesmo. Legal. Eu acho que, como lições, essa questão da antecipação que a gente teve na Black Friday com um bom novembro, acho que a gente não precisa esperar a data de Natal, acho que a gente pode puxar já e até talvez ser um pouco mais agressivo nesse começo para tentar antecipar. Então, é um movimento que a gente não costuma ver e a gente viu agora em novembro, então acho que a gente tem que também aproveitar esse momento, acho que isso é importante. E ainda falando bastante de Natal com relação a essas lições aprendidas, concordo com o Léo, né? O planejamento já está muito em cima, mas eu queria deixar quase que um recado que não cometam um erro clássico de achar que a gente estava com isso aqui de categoria para vender, esse aqui promocionado não vendeu, tô com estoque alto, então o Natal vai ser a minha desova desse produto. Não é assim que funciona. E tem muita gente que... Não significa que eu não tenha essa necessidade, mas não é assim que funciona. Sim, então, perfeito. assim, depois do Natal ainda tem as épocas de saldão em que a gente trabalha muito. Então, olhe dentro do Natal aquelas categorias que fazem sentido também. Óbvio que aquelas que você tem que tirar de estoque, mas faça um planejamento de acordo com a data. E não de acordo com as suas necessidades, mas de acordo com o comportamento do consumidor. E aí, puxando a linha até pro Léo, esses acompanhamentos hora a hora fazem muita diferença também no dia a dia, porque a gente consegue ir pouco a pouco adaptando aquilo que a gente está fazendo de campanha, que é realidade no e-commerce. No físico é mais difícil, mas no e-commerce você muda a campanha real time, não tem como. Com certeza. Para ir adaptando essas correções e conseguindo melhores resultados e chegar num final de dezembro, porque não é só Natal, é dezembro, no final de dezembro válido. Perfeito. Legal, e puxando já esse gancho, falando para ano que vem, né? A gente agora, a gente se afasta um pouquinho, né? Olha com uma certa distância, pensando em 2025. Já você falou uma coisa interessante então, sobre essa questão de não deixar esperar, né? E cada data tem seu momento e não querer desovar, enfim, seu estoque. Olhando para 2025, o que vocês colocariam assim de insights para que a gente possa ter esses movimentos comerciais? Aí daqui a pouco começa, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, namorados, crianças, etc., né? As datas clássicas do varejo. Como que a gente olha com esse distanciamento, olhando para 2025? Que insights que a gente tem esse ano que a gente pode levar para esses planejamentos de 2025 para ter eventos mais seguros e mais com aumento de vendas de uma forma consistente? Eu posso começar respondendo aqui. Acho que esse ano de 24, até com as questões de inteligência artificial e outras coisas, assim, foi um ano muito dados. E já vem sendo. Eu queria colocar esse ponto porque quando a gente fala de dados, não são só esses dados de mercado, enfim,
mas tem uma questão, tem as questões de segurança dos dados também envolvido, mas tem uma questão muito de entender o comportamento do consumidor como um todo. Então, ao mesmo tempo, também foi anos de CRMs, em que a gente conseguiu, graças a Deus, implementar os CRMs e ter muito mais resultado em cima de regras de comunicação. E esse é um movimento sem volta. Estruturação de base de dados, né? Você começar a entender, você olhar para dentro de casa nesse sentido, é um movimento sem volta, sem fim, e que precisa ser feito. Não é a inteligência artificial, mas é esse olhar mais cuidadoso para dados. Então, eu acredito muito num 25 assim. Acho que 24 já começou, o pessoal saiu correndo atrás, pelo menos isso a gente sentiu nas nossas implementações, teve muita implementação voltada para dados, CRM, essas coisas. E acho que 25 vai ser uma continuação disso. E precisa ser também, ao meu ver. Para o nosso lado, pensando aqui, já te passo a palavra, Léo, faz todo sentido, e a gente, né, que trabalha com prevenção, sem dado a gente não consegue fazer nada. Então, quanto mais a gente conhece a trajetória e o comportamento desses consumidores, melhor vai ser a nossa decisão de uma transação, para que ela seja mais segura tanto para o consumidor, né, quanto para a loja, enfim, né, então, acho que essa conscientização em relação a dados é muito importante mesmo, Paty, que é fundamental para que a gente possa poder trazer segurança para o mercado. E a gente sentiu isso, tá, Carol? A gente sentiu que 2024, pelo menos tudo aquilo que é relativo à tecnologia de dados, vou colocar assim, a gente teve uma procura muito maior do que nos anos anteriores, o que me deixa feliz. Sim. Mas essa cultura também de olhar para os dados, eu acho que ela é super importante, e acho que a gente está conseguindo, graças a Deus, começar a maturar o Brasil nisso, porque a gente sabe que antes a gente estava muito focado para venda, né, que é a nossa realidade, e aí para as questões omni de venda, loja, e-commerce, que também são importantes, mas o dado faz parte de tudo isso. Então, agora a gente começou a olhar um pouco mais para dentro de casa e com isso tem conseguido ter trabalhos mais resultado. Não é só a barriga no balcão, tem que ter o olho no computador também ali para ver o que está acontecendo, né? E aí, Léo, me conta um pouquinho. Eu acho que isso tudo casa com o resultado do ano foi muito de recuperação do e-commerce, né? Falando da nossa especialidade aqui. 23 tinha sido desafiador, números difíceis, quedas versus 22, e esse ano todo tá com crescimento comparado a esse 23 que foi um pouco mais fraco, né? Então, é uma recuperação que se espera essa consolidação em 25, né? E essa questão dos dados tem muito a ver com a rentabilidade, né? Essa recuperação se refere também ao varejo buscar maior rentabilidade, maior estabilidade nos seus resultados, né? Sim. E casa muito o que a gente ouve do mercado também, tá? A gente, falando num evento que a gente fez sobre tendências de Black Friday, o Mercado Livre esteve conosco falando muito disso. Olha, a gente está olhando muito para dados, não só nossos, mas de mercado, que aí entra um pouco do que a Neotrust fornece, né? De região, de segmentação do consumidor, então gênero, faixa etária, faixa de renda, para justamente achar onde está o público que pode trazer uma maior rentabilidade ao público ainda a ser explorado. Então, eu acho que casa muito mesmo essa tendência, é algo que precisa ser muito bem explorado em 2025. E a gente sabe que no dia a dia a gente é atropelado ali, né? Então, se fizer bem o trabalho de casa já, né? Começar olhando os seus próprios dados, o dado que o mercado pode proporcionar vai complementar e vai trazer maior maturidade para essa atuação. Então, eu vejo com bons olhos o 25. Apesar de 24 ter sido bons números, eu acho que 25 tende a manter esse comportamento também. Só para somar, que eu acho importante, a gente já está, né? Dezembro, janeiro tem a NRF, que é a maior feira para alguns de varejo do mundo. E aí, se a gente olhar aqueles temas que já estão sendo falados na NRF, que a gente já faz esse acompanhamento desde agora, com as delegações e tudo mais, a gente não tem tantas alterações de tema assim. A gente está falando de retail media, a gente está falando ainda de inteligência artificial, mas para eficiência, não tão a inteligência artificial para fora. A gente tem muita palestra falando sobre a questão de gerenciamento e integração de cadeia, que a gente também já tem discutido, enfim, né, novos comportamentos do consumidor, redes sociais. Então, os temas estão girando em torno disso. O que tem é uma maior maturidade com relação a esses temas sendo trabalhados com casos mais práticos. Legal. Pessoal, infelizmente, chegamos mais a um final aqui desse papo, estava maravilhoso, foi, assim, muito aprendizado. Tenho certeza que os ouvintes do nosso Clearcast vão estar mais preparados, né, e vão tirar vários insights dessa conversa. Obrigada pela presença, se você quiser falar suas últimas palavras, Paty.
Bom, obrigada, eu que agradeço, Carol, o convite. Para mim é sempre um prazer falar de e-commerce e varejos em geral. Eu brinco que é o que eu gosto de fazer na vida. É sempre um prazer falar sobre isso. E acho que como recado final, é um pouco daquilo que a gente falou aqui. Assim, planeje o seu 25, olhe muito mais para essas questões estruturais que você tem dentro de casa e da sua empresa. A gente deve ter um ano favorável. Tudo indica isso, mas também não é achar que você vai recuperar todo o tempo perdido em um ano só. Então, para quem se preparou, para quem estiver fazendo a lição de casa, para quem corrigiu os processos, para quem olhou os seus dados, ele vai ser um ano positivo. Agora, para quem está só esperando a demanda aparecer, você vai ter dificuldade, porque o consumidor está muito mais maduro com relação a tudo que está acontecendo. Legal. Boa. Eu também super agradeço, prazer estar aqui. Sempre a gente tem muita coisa para falar, quer falar mais coisas de informação, mas acho que a gente cumpriu o papel e também acho que fica esse recado que a gente está à disposição para ajudar de qualquer forma aqui, que é sempre importante olhar para fora também, né? Não só para dentro de casa. Então, tente complementar essas visões de mercado, né? Como os demais estão andando. Para não se desesperar se o resultado esperado não vier. Pode ser que a demanda que não está acompanhando o movimento, né? Então, legal. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Pessoal, vamos lá. Queria agradecer a todos que estão ouvindo ou vão ouvir aqui nosso podcast, todo mundo que escutou até aqui. Você gostou do episódio? Então, consulte ali nossa plataforma Clearcast. A gente sempre tem alguma novidade, sempre tem algum assunto interessante que está no momento, que está sendo discutido no momento. A gente tem um compromisso sempre de trazer pessoas diversas do nosso ecossistema, que é um ecossistema complexo, mas que é um ecossistema que se ajuda, né? A gente está aqui para isso. A ClearSale tem esse princípio da rede, né? Do efeito rede. Então, a gente está aqui para ajudar todo mundo que estiver aí pensando em aumentar suas vendas, em se planejar. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever para comunicação@clear.sale e a gente está à disposição para responder. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Clearcast, o podcast da ClearSale.